Olá pessoal, então vamos continuar o nosso curso. Essa é a última aula desse curso e nessa última aula nós vamos tratar de aspectos da sintaxe e da semântica verbal do crioulo haitiano. Bem, desde já eu quero dizer, antes de começar a aula de fato, aos colegas, especialmente sintaxistas, semanticistas que estiverem assistindo porventura a essa aula, que se lembrem que o objetivo aqui, o público-alvo desse curso é um público-alvo de não linguistas, de modo que eu estou me esforçando ao máximo para não deixar que questões muito técnicas deixem o conteúdo, impeçam a compreensão do conteúdo. Então, estou querendo fazer aqui uma coisa que de fato fique bastante acessível a todos os alunos, e desse modo eu abro mão de ir muito a fundo nas questões, ou de seguir exatamente uma sequência fiel, como às vezes é representado, as coisas são representadas, mas a gente vai ver o que de fato nos interessa, o que de fato nos ajuda a entender como a língua funciona, como pensando aqui num público que tem como objetivo aprender a língua, essa língua. Bem, com isso, eu acho que nós podemos, então, começar. Como eu disse, a gente vai tratar de questões de sintaxe e de semântica, ainda que de maneira muito breve, porque esse aviso que eu dei é muito importante, porque são duas áreas que de fato são profundas, para a gente entender tudo que está envolvido nas operações aí da sintaxe, da semântica. A gente não vai ter aqui uma aula de linguística, então eu vou deixar as coisas bastante rasas, mas ainda assim o suficiente para atingir o objetivo desse curso. Falar de sintaxe é falar de aspectos da organização das sentenças. A gente já começou a falar de sintaxe, porque na aula passada, no fim, quando a gente começou a ver questões de orações relativas, encaixadas, relativas, ou também falamos do complementador, que encaixa o objeto. Bem, a gente já começou a falar de organização da sentença, a gente vai só continuar. E depois vamos dar atenção também a questões de semântica, especial semântica verbal. A gente vai então tocar na questão de, por exemplo, a noção de tempo verbal, aspecto verbal, Então, será que tempo verbal é a mesma coisa que o tempo, cronológico, por exemplo? Às vezes a gente tem a ideia de que sim, mas a gente tem que rever coisas desse tipo. Bem, como está organizada essa aula? A sequência a gente vai ver sobre a ordem básica da sentença em crioulo. Eu coloquei aí canônica, Deveria ter colocado até básica, ficaria ainda mais simples. Questões de movimento, a gente vai ver que existe uma questão de movimento, as coisas se movimentam dentro das sentenças, e a gente tem que prestar atenção a algumas particularidades do crioulo haitiano. Depois eu coloquei S, seleção, papel temático, C, seleção. São coisas assim, nomenclaturas mais técnicas, no entanto, não se assustem, porque eu vou, assim, vocês vão entender, por exemplo, que é C, seleção em segundos, eu diria até. Depois, então, a gente vai acabar essa aula nesse tema. Depois teremos uma outra videoaula que acompanha essa aula de aspectos da sintaxe da semântica verbal. A segunda parte dessa aula, então, vai falar sobre o duplo objeto, é uma particularidade que a gente tem que dar atenção. Depois, na terceira aula, nós vamos tratar de semântica verbal, na terceira videoaula, que faz parte dessa aula. E, por último, uma quarta parte dessa aula, nós vamos tratar de ser e estar em crioulo haitiano. Esses que são, como nos apresentam na escola, são os verbos de ligação, Bem, tendo dito tudo isso, acho que podemos iniciar. Para falar da ordem básica, o que eu tenho para dizer a ordem básica do crioulo é SVO, sujeito,
verbo, objeto. Então, guardem bem, né? Sujeito, verbo, objeto. É a mesma ordem do português, né? Veja, a professora elogia a aluna. Quem elogia? A professora, ela é o sujeito, ela que tá elogiando. Elogia a quem, né? A aluna. A aluna é objeto, né? É o complemento do verbo. Se eu troco de posição, muda tudo, né? A aluna elogia a professora, agora a aluna que está fazendo o elogio e a professora que está recebendo o elogio. Então, agora a aluna é sujeito e professora passa a ser o complemento, o objeto. Eu coloquei duas frases, uma tradução dessa frase, na verdade, né? Da primeira, a professora elogia a aluna. Veja que interessante, eu coloquei aí em latim. Desculpem também os que aqui estão aqui, se sabem latim, me desculpem, porque eu acho que eu não mexo com latim desde 2017. Mas acho que essa frase está correta, eu não retirei de lugar nenhum, a frase que... Vamos lá. Magistra discipulam laudat, né? Ou discipulam magistra laudat. O que eu quero mostrar com essa frase? No latim, e deixa eu ativar aqui o ponteiro para vocês verem, né? O cursor aqui. No latim, o sujeito ou o objeto, né? O sujeito ou o complemento da frase, ele era marcado no final da palavra. Essa terminação aqui, em discípula, a palavra aluna, marca que a aluna é a pessoa que recebe o elogio, tá? É o acusativo, né, no termo técnico. Então, veja, está marcado aqui que é a aluna que recebe o elogio, de modo que não importa onde esteja a palavra aluna, eu vou saber que ela que é a elogiada. Não tem isso como tem em português, que eu mudei a posição e mudou então, agora é o sujeito, agora é o objeto, né? Em cada uma das frases. Vejam, magistra discipulam laudat significa a professora elogia a aluna, né? Literalmente, professora, a aluna, né? Elogia. Então, e se eu disser também discipulam magistra laudat, novamente, eu tenho discipulam, de modo que eu sei que a aluna é que é elogiada. Eu poderia até fazer outras combinações aqui, né? Eu poderia colocar discipulam laudat magistra, ou qualquer outra possibilidade, que não mudaria a questão de que o magistra é o sujeito da sentença, a professora, e discipulam é o objeto da sentença, né? Porque o latim, então, tinha essa coisa de caso. Para eu mudar, eu teria que falar, se eu quiser dizer que a aluna é que elogia a professora, eu teria que colocar esse M aqui. E daí eu iria dizer discipula magistram laudat, né? Daí sim, se eu falar magistram, discipular, tirar o M, laudat, daí sim a professora que é a elogiada. Em crioulo e em português, não tem essa marcação no final que mostra na sentença a função aqui, né, de sujeito ou objeto. De modo que a ordem é que indica isso. A ordem SVO, sujeito, verbo, objeto. Então, essa é a ordem básica da sentença de português, sujeito, verbo, objeto. Inclusive, essa ordem aqui é a segunda mais frequente nas línguas do mundo. A primeira é SOV, tá? Como se fosse a professora, a aluna elogia. É como se, né, SOV. Mas SVO é o segundo grupo, o segundo maior grupo, assim, digamos, né? A segunda mais frequente. Bem, com isso, acho que esse conceito de sujeito e objeto, né, a gente já consegue retomar. Vocês precisam entender esse conceito. Acho que já deu para retomar aqui. Tudo parte também do verbo, né? O verbo, afinal, o que é um verbo, né? Bem,
não que seja uma tarefa tão fácil, eu vou dizer o seguinte, vai servir para nós aqui. O verbo é essa palavrinha, uma palavra que a gente pode adicionar, por exemplo, a noção de pessoa, né? Então, elogia. Quem elogia? Ela elogia. Terceira pessoa, né? Elogiei. Quem? Eu elogiei. Então, no verbo a gente tem a noção de pessoa, a gente tem a noção de tempo, né? Elogiou, passado. Elogiará, né? Futuro. Então, não dá para colocar a palavra aluna ou a palavra professora no passado ou no presente, no futuro, né? Professora e aluna são substantivos, né? São nomes, não verbos. Agora, elogiar, fazer, andar e qualquer outra que você pensar. E em português eles são divididos, né? Terminam ar, ir, né? E a gente tem aí um pouquinho mais recente o or também, né? Que antes que faz parte da segunda conjugação, que pela forma antiga terminava em né? Mas a questão é que, bem, a gente precisa entender então o que é verbo e a gente precisa entender que é sujeito, que é objeto, né? Porque a ordem do crioulo é essa, SVO, a mesma do português. No entanto, a gente vai ver que o português é bem mais flexível. Apesar de essa ser a ordem mais frequente, a ordem básica, o português permite outros movimentos aí, desculpem, em que o objeto e o sujeito vão mudar de lugar, né? E agora o que eu quero trazer a atenção de vocês é justamente o fato da centralidade do verbo, porque o verbo ele é um predicador. O que significa isso? Que o verbo ele faz exigências. Um verbo como elogiar, ele exige que você identifique quem elogia e quem é elogiado, tá? Então veja, o termo a professora está aqui porque o verbo pediu que que aparecesse, né? E a aluna está aqui porque o verbo pediu que aparecesse também, não é o contrário, né? Não é a palavra professora que pediu o verbo elogiar, ou a palavra aluna que pediu o verbo. É o verbo que pede as outras palavras. Eu acho que assim ajuda, né, a gente entender. O verbo, ele pede o quê? Ele pede o sujeito, ele pede o objeto, né? Vamos ver aqui o seguinte, então, essas coisas aí que o verbo pede, né, para serem preenchidas, identificadas, são os argumentos. Tem um argumento externo e um argumento interno. Sem entrar em muitos detalhes, a gente pode associar, acho que em português e em crioulo, né, a gente pode associar que o argumento externo ao sujeito e o argumento interno ao objeto, tá? Então, só para a gente treinar, um verbo como elogiar, ele pede dois argumentos. Um externo, vai ser o sujeito, né? E um interno, que vai ser o objeto, né? Então, o verbo elogiar pede um sujeito, pede um objeto. O verbo dormir não pede um objeto. Ele pede só um sujeito. Opa! Ele pede apenas um sujeito, né? Alguém que dormiu. O Bruno dormiu, por exemplo. Agora, se eu digo o Bruno dormiu às 10 horas, o Bruno dormiu ontem à tarde, isso é informação adicional. Ontem à tarde, às 10 horas, não é informação exigida pelo verbo, é informação adicional. Porque se eu retiro essa informação, eu tenho ainda uma frase que existe na língua, né? O Bruno dormiu. Agora, se eu digo o Bruno dormiu ontem à tarde, eu estou dando uma informação a mais, né? Não é que eu precise sempre falar o horário que alguém dormiu, como alguém dormiu e assim vai. Já o verbo como dar, veja que interessante, ele vai pedir três argumentos. Um externo, né? Que vai ser o sujeito, vem antes dele aqui, vai estar nesse espaço em branco. E ele pede dois argumentos internos. Por quê? Porque alguém, né, dá. E dá uma coisa a alguém. Então, vai pedir a pessoa que vai dar,
a pessoa o que é dado, né? E quem vai receber o que é dado, né? Então, por exemplo, o professor deu um caderno ao aluno, né? Deu um caderno para o aluno. Então, eu vou ter o professor que está fazendo a ação de dar, o que ele deu foi um caderno, e para o aluno, né? Ao aluno, a pessoa que vai receber aquilo que foi dado. Então, na nossa outra aula, quando nós formos falar da questão de duplo objeto, a gente vai justamente retomar aqui essa questão do verbo dar. Mas até aqui é importante que a gente tenha entendido que os verbos, eles têm essa propriedade, eles exigem coisas em volta deles, e essas coisas vão ter, claro, seus papéis, né? E os verbos exigem diferentes coisas, diferentes números de argumentos, né? Diferentes quantidades aí. Pode ser uma, pode ser até 3, por exemplo, com o verbo dar, né? Agora, a gente tem essa questão de S-seleção, que é uma seleção semântica. Veja, eu posso dizer a cadeira viu Pedro? Eu não posso dizer a cadeira viu Pedro. Então, o verbo ver, ele pede que tem alguém que vê e alguém que é visto, ou algo que é visto, né? No entanto, eu não posso só preencher ali com qualquer palavra. A palavra tem que fazer, essa frase tem que fazer sentido, né? Então, vocês já entenderam que é seleção semântica, seleção que, então, de palavras que façam sentido, né? Que dê um sentido aí para a frase. De modo que a cadeira viu Pedro, tem um asterisco aqui que mostra que essa frase é agramatical, ela não existe na língua, impossível, né? No entanto, se eu colocar Pedro e colocar cadeira depois, então eu colocar Pedro como sujeito e cadeira como objeto, agora deu certo, né? Porque Pedro pode ver, Pedro tem essa habilidade da visão, né? E ele vê a cadeira, perfeito, Pedro viu a cadeira, né? Então, maravilha, agora deu certo, agora a nossa frase fez sentido. Foi aqui, esse requisito de fazer sentido foi cumprido, né? Então, veja, as coisas têm que fazer sentido e Pedro vai ter um papel temático, tá? Que é a noção de papel temático. E cadeira também vai ter papel temático. Esses argumentos do verbo, eles vão ter um papel, né? Por exemplo, com o verbo ver, que é uma das nossas, né, aí, capacidades, uma das capacidades humanas, a gente tem a experiência de ver, né? Então, você vai preencher aqui esse espaço, que vai ser o sujeito de ver, com um experienciador, alguém que vai ter experiência de ver, e cadeira não vê, né? Então, cadeira, só numa história muito fantasiosa em que a cadeira e a mesa conversam, que a gente poderia fazer isso daqui, né? E um tema que é a coisa que vai ser vista, tá? Então, um que tem a experiência, o outro que a coisa vista, né? O tema. Eu coloquei aqui um quadro retirado do curso básico de linguística gerativa, e aqui eu tenho alguns papéis temáticos e função e algum exemplo, só para a gente entender isso, né? Porque a gente vai ver, eu estou ensinando para vocês por cima o que é essa questão de papel temático, né? Mas a gente não vai entrar aqui, não vai ter aula de linguística agora. Veja, são esses os papéis geralmente, né? Pode mudar um pouco dependendo do autor. Agente, experienciador, tema, paciente, benefactivo, locativo, alvo, origem, instrumento. Então, por exemplo, agente, entidade que causa um evento. João chutou a bola. Então, João causou a ação de chutar a bola, né? De chutar. Entidade que experiencia um evento. O experienciador. João ouviu um barulho, né? João aqui tem o papel temático de experienciador. Tema. João viu Maria, né? Olha essa daqui. Paciente, entidade que sofre um evento, né? Então, o marido apanhou da mulher. Quem apanhou? O marido. O marido é sujeito, mas aqui ele está como paciente, né? Que ele apanhou da mulher.
Benefactivo, entidade que beneficiada, né, por um evento. João deu um presente, esse o evento, para Maria, ela que foi a beneficiada. Locativo, entidade que se situa um evento. O aluno colocou o livro na estante. Alvo, entidade em cuja direção, ocorre um evento. João jogou as chaves para Maria, o alvo, né? Entidade da qual parte um evento. João veio de casa. Ou instrumento, entidade com a qual se realiza um evento. João abriu a porta com a chave, né? Então, outra aí, né, do instrumento. A gente vai voltar nessa questão de papel temático quando a gente estiver falando do verbo dar, porque vai ser muito útil para nós entender isso, algumas questões aqui, umas particularidades do crioulo com relação a esses papéis. Mas, por hora, já está suficiente do que a gente viu até aqui. Agora, falando a respeito de ser seleção, e ainda pegando o verbo ver, né? A gente sabe que tem que ter um experienciador e um tema, alguém que vê e alguém que é visto, algo que é visto, como em Pedro viu Maria, né? E a gente sabe que Pedro e Maria aí, lembra das nossas regrinhas para identificar o sintagma nominal que nós vimos lá, quando a gente queria entender como eram colocados os artigos definidos? Lembra que todos aqueles trechos grandes que sumiam quando a gente fazia a troca pelo pronome? Então, Pedro eu posso trocar pelo nome ele, né? Pelo pronome ele. E Maria eu posso trocar pelo pronome ela. De modo que eu posso dizer ele viu ela, né? E não achem estranho, tá? Ele viu ela é uma sentença que a gente diz todos os dias, todas as horas a gente fala assim, né? Como diz o professor Taliba de Castilho na Nova Gramática do Português Brasileiro, o ele viu ela é usado na língua culta espontânea, né? Nas mesmas proporções que na língua popular, tá? Então, mesmo né, essa preconceito com ele viu ela, mas a gente fala assim. Então, se você acha que não fala assim, é só você gravar um pouquinho que você vai ver, né? A língua mudou e aceita isso, né? Não podia deixar de comentar. Agora, Pedro a viu, aí já é a linguagem que o William Bonner vai usar no Jornal Nacional, né? Pedro a viu. No entanto, quando as câmeras se desligam, o William Bonner vai falar Pedro viu ela, tá? Os linguistas já gravaram as pessoas e já descobriram isso. Então, não tem... né, vamos deixar o ele viu ela tranquilo aqui, né? Bem, o que a gente descobre? Eu falei tudo isso, mas para não perder o ponto, né? A gente descobre que Pedro e Maria, se a gente pôde trocar por um pronome, são sintagmas nominais, né? A gente já falou desses sintagmas, né? Lá, quando a gente troca por um pronome e some todo um trecho de uma frase, tudo aquilo é um sintagma. E é um sintagma nominal porque é um nome ou substantivo, né? Que é o núcleo daquele sintagma. De modo que o verbo ver, a gente já viu que ele tem que ter um experienciador, um tema. O experienciador tem que ser alguém que tenha a habilidade da visão, né? Não posso dizer a cadeira viu Pedro, tem que dizer Pedro viu a cadeira. Mas, além disso, o verbo, ele também estabelece, aqui tem que aparecer um sintagma nominal. E aqui, como objeto, né, como sujeito, tem que aparecer um sintagma nominal. E como objeto, tem que aparecer também um sintagma nominal. Ele define também o tipo de estrutura que vai aparecer. Tá? A gente faz isso todo o tempo. Eu estou falando aqui com vocês e eu estou fazendo coisas desse tipo sem perceber. Isso aqui é fantástico, como que funciona, né? Isso. Continuando, um verbo como gostar também vai ter um experienciador e também vai ter um tema, que alguém gosta de alguma coisa, né? Eu tenho que identificar o sujeito, que é quem vai ser o experienciador, quem vai gostar, e alguma coisa que me agrada, né? Então, eu posso dizer da Maria, que a Maria gosta de chocolate. Maria gosta de chocolate. Eu posso dizer ela gosta de chocolate. Mas aqui, até o que acontece? Vejam o seguinte,
Maria é um sintagma nominal, né? Agora, de chocolate, lógico que tem aqui um sintagma nominal, né? No entanto, veja esse de, uma preposição. O sintagma nominal está dentro de um outro sintagma que é um SP, né? Um sintagma preposicional. Então, o verbo gostar, ele pede que o sujeito, o experienciador, tenha a estrutura de um sintagma nominal, ao passo que o objeto terá a estrutura de um sintagma preposicional. Então, tem quem gosta de alguma coisa. Eu gosto de chocolate, eu gosto de viajar, eu gosto de línguas, né? Então, veja, tem que ter o de. Mesmo se eu trocasse o sintagma nominal que está aqui dentro do sintagma preposicional, né? O chocolate, colocasse o ele, né? Falar dele, fica um pouco estranho, mas, né? Que não é uma pessoa, né? Mas tudo bem. Mas mesmo assim você diria dele, né? Maria gosta dele. Então você ainda ficaria o de aí, que é a preposição, né? Então, o que vai acontecer? Vejam, Maria gosta de chocolate. Em português, né? É um SN, é um sintagma nominal, e o objeto é um sintagma preposicional, né? Agora, em inglês, para a gente, né, usando o inglês aqui, já que o inglês é bem conhecido, né? Vejam, Mary likes chocolate. Mary likes chocolate. Então, a Mary gosta chocolate. Não é Mary likes of chocolate, por exemplo, né? Colocar um of aí, por exemplo, não daria. Mary likes chocolate. E em crioulo haitiano, Marie remet chocolat. Marie remet chocolat. O que vocês notam? Vemos que, tanto em inglês, que eu usei como exemplo, também em crioulo, ó, Marie remet chocolat, a gente fala Marie remet de chocolat, por exemplo. O verbo gostar, em crioulo haitiano e em inglês, ele pede que o sujeito seja um sintagma nominal e pede que o objeto também seja um sintagma nominal. Não vai ter um sintagma preposicional. Então, vocês estão vendo como que as línguas mudam nessa questão? Elas até pedem o mesmo número de argumentos, né? Um argumento externo, que vai ser o sujeito, um argumento interno, que vai ser o objeto. Um vem antes, outro vem depois do verbo, para manter a ordem SVO. No entanto, a estrutura em que esses elementos vão estar inseridos são diferentes, né? A língua pode pedir um sintagma preposicional, ao passo que outra pede um sintagma nominal. E daí a gente tem essas diferenças entre o uso das preposições, por exemplo, né? Que infelizmente a gente não vai conseguir abordar aqui. Mas eu quis ensinar isso para vocês, porque eu acho que isso vai ser algo muito interessante, até para outras línguas serve, para vocês ficarem bem atentos e ver, né? Porque a gente vai ter a tendência de colocar uma preposição, se a nossa língua pede. Mas se a língua que a gente está aprendendo não pede, você tem que observar. Olha, vejam sempre essa questão. Como que é introduzido esse objeto? Tem a preposição? Não tem a preposição? Isso é algo para deixar vocês assim em alerta aí, com respeito ao crioulo, mas com respeito a qualquer outra língua, né? Então, de fato, isso vai ajudar vocês. Continuando, pessoal, já que a gente vimos até aqui, a questão da conjugação, né? Em português, a gente flexiona o verbo, né? Eu falo, tu falas, né? Ou você fala, ele fala, nós falamos, vocês falam, eles falam. Em crioulo haitiano, o verbo permanece nessa mesma forma, né? Novamente, daria para fazer uma comparação com o inglês, né? O inglês só vai mudar ali na terceira pessoa, vai acrescentar um S, né? Então, aí tem o verbo parler, que é falar, né? Moi parler, ou parler, li parler, nous parler, nous parler, yo parler. Então, vejam que o verbo permanece o mesmo, a gente só acrescenta
o sujeito, nesse caso aí eu coloquei os pronomes, né? Para mostrar para vocês como que funciona isso. Isso já nos indica uma coisa. Em português, dá para eu dizer assim, falei com ele ontem, né? Ou então, falamos com ela semana passada. Quando eu digo falamos, eu sei que o sujeito é nós, porque o verbo, ele muda a forma, lá no final dele, né? Para acrescentar essa informação aí da pessoa que é o sujeito, né? Em crioulo haitiano não dá para fazer isso. A gente sempre tem que especificar o sujeito com pronome ou com nome próprio, né? Porque não seria possível retomar o sujeito só pela forma verbal. A forma verbal é a mesma, né? Mesma coisa em francês, por exemplo, né? Em inglês e muitas outras línguas. Bem, daí eu quero entrar nesse seguinte assunto. Onde os SNs, né, os sintagmas nominais, foram parar? Veja, numa pergunta dessa, uma pergunta do dia a dia, né? Bem, sei que nem todo dia a gente compra um dicionário de crioulo, né? Mas a pergunta é, você comprou o dicionário de crioulo? Essa pergunta está na ordem SVO, né? Você tem o verbo comprar, ele exigiu que mostrasse alguém, que é você, e o que foi comprado, ou, né? No caso aí uma pergunta, né? Mas eu estou mostrando que a ordem está SVO. Você comprou o dicionário de crioulo? Uma forma muito comum de nós brasileiros respondermos a essa pergunta é dizer comprei. E não tem nada de errado com isso, né? Nossa língua permite que a gente fale assim, comprei. Você comprou o dicionário de crioulo? Comprei. Agora, uma coisa a gente já sabe, né? Cadê o sujeito? Em crioulo não dá para deixar o verbo assim. A gente tem que colocar o sujeito. Então tem que falar eu comprei. Só assim é possível em crioulo, né? Ainda assim fica faltando uma coisa. Mas a gente vai entender isso da seguinte maneira. Essa sentença de cima, você comprou o dicionário de crioulo, tem a estrutura SVO. E essa sentença de baixo, comprei, qual que é a estrutura dela? V, só tem o verbo? Não. Ela tem também o sujeito e ela tem também o objeto. Vejam, você comprou o dicionário de crioulo e comprei também é uma sentença SVO. O sintagma nominal, que é o sujeito, e o sintagma nominal, que é o objeto, eles estão aqui, mas eles estão vazios. O português brasileiro, né? Mas o português brasileiro tem essa especificação aqui do objeto também vazio. Ele permite que o sujeito e o objeto estejam vazios. O português, então, brasileiro, é uma língua, como algumas outras, que permitem essa construção. Mas não quer dizer que não tem nada lá. Está lá, o sintagma está lá, mas ele está vazio. Algumas línguas são diferentes. Algumas línguas exigem que esses dois sintagmas apareçam. Eles não podem estar foneticamente vazios, né? O português europeu, sinceramente, eu não conheço muito do português europeu, mas eu tenho a impressão de que eles só aceitariam isso, olha. Eles aceitariam deixar o sujeito vazio, né? Porque o sujeito já está aqui no verbo, mas ele precisa aparecer aqui, ele não pode ficar vazio. Então, eles diriam algo como comprei-o, né? Em Portugal. Então, algo como comprei-o em português brasileiro ficaria muito, muito formal, né? Mas o que a gente precisa ver daqui, então? Entender aqui, né? Em crioulo, a gente sabe que o sujeito tem que estar aqui visível, tem que estar foneticamente aqui, né? Aparecer o conteúdo dele fonético. Eu tenho que dizer eu comprei, porque o verbo vai ser um só, né? Ele não muda. E também eu tenho que retomar o objeto, porque quem comprou alguma coisa. Em português brasileiro que eu posso deixar assim vazio,
Mas em crioulo eu tenho que falar eu comprei o, né? Eu o comprei, ou eu comprei o. Esse o que representa o objeto. Ou então você diz, né? Eu comprei o dicionário de crioulo. Mas não dá para falar só eu comprei. Tem que falar eu o comprei, né? Eu comprei o. Como em inglês ou em espanhol, né? Si lo compré, ou então yes, I bought it. Né? Tem que colocar o it. Eu o comprei. Então a gente não tem essa resposta. Comprei. Você viu o filme tal? Vi. Não. Eu o vi. Eu vi o filme. Eu tenho que, mesmo que a coisa já foi mencionada, eu preciso retomar pronunciando o pronome ali que vai retomar a coisa já mencionada. Né? De modo que, por exemplo, em crioulo vai ficar... Em português, você comprou o dicionário de crioulo? Né? Você comprou o dicionário de crioulo? É uma interrogação, sobe aqui no final, né? Comprou o dicionário de crioulo? Né? E em crioulo a gente vai marcar com est-ce que é uma pergunta polar, é uma pergunta de sim ou não. Então, est-ce que, né? Est-ce que eu t'ai acheté dictionnaire créole là? Est-ce que eu t'ai acheté dictionnaire créole là? Oui, moi t'ai acheté. Então, em crioulo, só é possível responder sim, eu comprei-o, né? Ou eu o comprei. Oui, moi t'ai acheté. Esse li, que está aqui como L só, né? Porque o E permite que apareça só como L, então eu já coloquei direto como vocês vão ouvir dos haitianos. Achetel, né? Coloco aqui. E vai estar a frase vai estar aqui na ordem, né? SVO também, né? Então, oui, moi t'ai acheté. Não dá para falar oui, moi t'ai acheté, eu comprei, e parar aqui. Não. Oui, moi t'ai acheté. Est-ce que eu t'ai acheté dictionnaire créole là? Oui, moi t'ai acheté. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. O português tem essa estrutura, permite essa estrutura, o crioulo não permite essa estrutura. Agora, alguns breves detalhes devem ser dados a respeito de outras particularidades, outros verbos, né? Por exemplo, com verbos verbos de fenômeno da natureza, né? Como chover. Coloquei chover porque é o que vocês mais vão ouvir, né? Pelo menos aqui no Brasil. Então, é necessário um pronome expletivo, pronome que tem uma função só sintática, né? Não exatamente semântica, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Vejam, como se diz está chovendo em crioulo. Se diz lap, isso é um L, né? O L que representa o li, terceira pessoa do singular, ele e ela, né? Então, como tem um A aqui, ele geralmente não vai ficar liap, vai ficar lap, né? Lap, fait la pluie. Fait la pluie literalmente significa fazer, fait, la pluie, chuva, fazer chuva, né? Mas combinado assim significa chover. E o ap indica aqui o progressivo, né? Eu coloquei assim. La fait la pluie. Está chovendo. É como se eu dissesse ele ou ela, né? Ele e ela, o pronome de terceira pessoa, no singular. É o NDO do português, né? No português é o gerúndio, no crioulo é o particípio presente, né? E fait la pluie, chover. Então veja, é como se eu tivesse que dizer ele, ela, né? No inglês a gente vai usar o it, né? It's raining. It's raining, né? It is raining. E em francês também, né? Il pleut, né? Il pleut. Vejam que em francês também tem que colocar o pronome de terceira pessoa. Il, né? Então, em crioulo se diz assim que está chovendo. É como se você dissesse ele está chovendo. Esse ele está ali por outras razões, né? Não indica ninguém, né? Não é um ele que indica uma pessoa. Uma pessoa no mundo real aqui. Bem, o verbo gagner ou gain, então aparecem as duas formas, tá? Gagner e gain. Essas duas formas são possíveis, elas significam, são usadas em vários sentidos, como o verbo ter, né? Ter, no sentido de possuir, né?
haver, no sentido de existir, né? E também ganhar. Quando ele funciona como ganhar, né? Por exemplo, no sentido de vencer, ganhar uma batalha, por exemplo, gagner une bataille. Agora, gagner, quando significa vencer, né? Ou seja, ganhar, vencer, ele só aparece como gagner, não tem a forma gain, tá? Agora, se você quer dizer no sentido de ter, possuir alguma coisa, eu tenho um carro, você pode dizer moi gagner une machine, ou então moi gain une machine, tanto faz. No final de frase, você usa a forma inteira, né? Gagner. Mas no meio da frase, tanto faz usar gain, gagner, e assim vai. Agora, como existencial, né? Como haver, o verbo existir, né? Ou o verbo existir, não pede um pronome expletivo, tá? Porque em algumas línguas pediria, né? Em francês mesmo, il y a, né? Tem que colocar como se fosse aqui o li, né? A terceira pessoa do singular. Mas no crioulo você pode começar direto pelo verbo, não vai ter sujeito, tá? Nem esse tipo de sujeito aqui que tá para preencher um espaço, né? Com esse sentido aqui de haver, de existir, pode começar direto com um verbo. Por exemplo, gain un livre sous table. Gain un livre sous table, né? Há um livro sobre a mesa, né? Gain un livre sous table. Agora vocês não sabem falar, sabem mais do que the book is on the table, né? Agora vocês sabem dizer também essa frase em crioulo. Gain un livre sous table, né? Tem. Em português a gente usa o verbo ter também no sentido de existencial, né? No sentido aí de haver, né? Gain un livre sous table. Tem um livro, né? Sobre a mesa. Há um livro sobre a mesa. Agora a gente vai falar da nossa querida questão aqui do movimento. O que é isso? Como assim? Movimento quer dizer que esses elementos aí, sujeito e objeto, eles vão poder mudar um pouquinho de posição em alguns casos. Veja nessa sequência que eu coloquei aí. Ele disse que quer aprender crioulo. Ele, né, o sujeito. Então vamos partir do verbo. O verbo dizer. Quem disse? Ele, o sujeito. Disse o quê? Que quer aprender crioulo. Todo esse é o objeto. Em crioulo, né? Li te dit, li vle apprendre créole. Li te dit, li vle apprendre créole. Se a gente não entendeu, né? Alguém falou que ele quer aprender crioulo, daí você não entendeu, você pode perguntar, ele disse o quê? Não ouvi direito, né? Ou ele disse o quê? Quando a gente diz isso, o quê no final, a gente tá dando uma ênfase, né? Ele disse o quê? E em crioulo dá para fazer isso também. Li te dit, quiçá, e esse o que representa o objeto, tá? Li te dit, quiçá, ele disse o quê? Então, continua sujeito, verbo, objeto. No entanto, a gente prefere muitas vezes colocar esse o que lá para o começo. Então, a gente vai mover o objeto e vai deixar ele lá no começo. O que ele disse? Um pouco menos enfático, eu diria, né? Do que... Ele disse o quê? O que ele disse? Né? E a gente pode fazer isso em crioulo também. A gente movimenta. Então, esse quiçá que está representando o objeto, ele vai lá para o começo. Vai ficar, então, quiçá li te dit, né? Quiçá li te dit, o que ele disse. Então, vejam que essa frase, essa pergunta, está na ordem OVS, né? Primeiro tem o objeto. Desculpem, ela está na ordem... deixa eu só arrumar aqui. Pronto, corrigi, né? Então, aqui embaixo estava a ordem OVS, né? Estava errado. O correto aqui é quiçá li te dit, OSV, tá? Então, o que veio aqui para o começo foi o objeto, mas continuou aqui o sujeito antes do verbo, né? Quiçá li te dit. Então, vejam, deixa eu só ver se não passou nada mais, né? Li te dit, li vle apprendre créole. Ele diz que quer aprender crioulo. Li te dit, quiçá. Ele disse o quê? Mas ainda é mais comum que esse o quê se movimente e vai lá para o começo.
Quiçá lhe te dit, o que ele disse. Daí vai ficar na ordem da ordem SVO, na pergunta, né? Perguntas que, então perguntas que tem o que, né, no começo, o crioulo admite a ordem OSV, tá? Agora, podemos prosseguir e observar o seguinte. O crioulo, olha, pessoal, aqui de novo tá errado, deixa eu corrigir. Bem, então o crioulo tem a ordem básica SVO, mas ele aceita também a ordem OSV em perguntas, né? Quiçá lhe te dit, o que ele disse. Mas as ordens OS, desculpe, mais uma coisa aqui. Pronto. Então aqui a ordem OVS não é aceita, né? Esse asterisco mostra que essa ordem não é aceita. Então, algo como o que disse ele, né? O que disse ele. Isso já não daria em crioulo, né? Então, eu vou refletir com vocês nessa sentença aqui. É muito comum que a gente está aprendendo uma língua, a gente pergunta o que significa tal coisa, né? Então, o que significa tal coisa? Por exemplo, a palavra wash. Wash. Deixa eu ver se aqui está correto. Perfeito. Tá, aqui tá correto, né? Veja que essa pergunta aqui, o que significa wash, né? Aliás, wash é a palavra para rocha, né? Wash em crioulo. Rocha, pedra, né? Essa frase aqui, ela tá na ordem OVS, essa ordem que é proibida no crioulo, tá? Como que a gente sabe disso? Veja, se eu fosse responder essa pergunta aqui, o que significa wash? Wash significa tal coisa, né? Então, aqui a ordem SVO. Eu identifico o wash como sujeito e aqui eu identifico como objeto, né? Esse trecho aqui, que vai ser a explicação. Que seria o nosso o que aqui, né? Então, aqui está em OVS. O crioulo não permite isso. O crioulo permite OSV. De modo que essa frase, para eu perguntar o que significa wash, eu não posso dizer o que significa wash. Eu tenho que dizer o que wash significa. O que wash significa. Então, essa é a forma... aqui está errado de novo, deixa eu só corrigir. Pronto, então, vejam, a gente já viu, né? Que essa ordem ela é proibida, né? Então, a única forma que eu tenho para perguntar em crioulo é o que wash significa. É assim que se deve dizer, né? Na ordem OSV. Significar, nesse caso, em crioulo haitiano, a gente vai usar isso daqui, ó, vle di. Vle é querer, o verbo querer. E di é o verbo dizer. O que quer dizer? A gente vai perguntar em crioulo, tá? Então, quiçá, o quê? Wash vle di. Quiçá wash vle di. O que quer dizer wash? É assim que a gente fala em português, mas em crioulo tem que ser o que wash quer dizer, né? O que wash significa. Se eu dissesse como em português a gente diria normalmente o que quer dizer wash. Mas veja que em crioulo essa frase ficaria impossível, né? Ficaria agramatical, né? Não é aceita pela língua. Quiçá vle dire wash. Isso não é aceito no crioulo. De modo que a gente precisa ficar bastante atento a isso, porque não vou entrar aqui em detalhes, né, da semântica, dessa questão da sintaxe aí, mas o português tem, principalmente com algumas construções, essa tendência, né? Então a gente diz assim, chegou o trem, né? Chegou a encomenda, mas em crioulo tem que ser a encomenda chegou, o trem chegou, né? Não posso falar chegou o trem. Eu tenho que falar train, né? O trem, arrivé, train arrivé, né? O trem chegou. E assim vai. Bem, pessoal, nós aqui finalizamos a primeira parte
da aula de aspectos da sintaxe e da semântica verbal do crioulo haitiano. Essa nossa aula está dividida em 4 vídeos, né? Então, esse é só o primeiro, então prossigam para a segunda parte dessa videoaula. Não deixem de enviar suas dúvidas e assim continuamos a nossa interação, aprendendo juntos o crioulo haitiano. Merci, un pile, tout le monde, bye bye.